O ensaio de palheta, o VST, que é o Vane Test, ele é empregado para fazer a determinação da resistência ao cisalhamento não drenada de camadas de argila mole. Então, esse ensaio consiste em fazer a aplicação de um torque em uma ponteira, que a gente vê aqui nessa figura, essa ponteira aqui, com uma velocidade de 6 graus por minuto, na profundidade que a gente deseja fazer um ensaio, até atingir a ruptura do solo. Para atingir essa profundidade que se deseja fazer o ensaio, pode acontecer de duas maneiras, que são feitas com dois tipos de equipamentos diferentes. O equipamento do tipo A, a gente faz uma cravação estática, assim como é feito no ensaio de cone. Né? E o equipamento do tipo B, a gente faz uma perfuração, né, uma sondagem normal perfurando o solo, e quando chega na profundidade que a gente quer fazer o ensaio, a gente vai lá e introduz a ponteira dentro do solo e faz aí o processo aí de rotação dela. Depois de rompido o solo, a gente ainda pode girar novamente essa ponteira, utilizando o procedimento da norma, da forma com que a norma descreve, para obter assim a resistência não drenada do solo amolgado, e aí verificar, por exemplo, a sensibilidade do solo argiloso. O resultado do ensaio, então, vai nos dar o cálculo da resistência não drenada dessa argila. Então, é um ensaio assim, bem específico para um tipo de situação, mas é um ensaio fácil de fazer, simples e rápido. Aqui a gente vê as fotos, né, do aparelhinho que a gente gira, né? Então, aqui a gente tem aqui as palhetas, né? E esse ensaio vai dar esse resultado, né, que é a resistência não drenada do solo. Aqui a gente tem uma fórmula que é 0,86 vezes o torque dividido por π vezes o diâmetro elevado ao cubo. Né? O diâmetro aqui é o diâmetro dessa palheta. E a gente, com esse resultado em mãos, fazendo esse ensaio antes do solo, até o solo entrar na ruptura e depois que ele romper, né, para obter o resultado dessa resistência não drenada do solo amolgado, a gente ainda pode verificar aí a sensibilidade do solo argiloso, dividindo a resistência não drenada do solo natural com a resistência não drenada do solo amolgado. O ensaio pressiométrico, ou PMT, ele é um ensaio que foi desenvolvido por um francês chamado Louis Menard, né, em 1955. Ele é um ensaio muito útil para fazer a determinação do comportamento de tensão e deformação dos solos. Aqui tem um modelinho de como que é, um aparelhinho que vai, através de um gás comprimido aqui, vai injetar pressão dentro da água que fica aqui dentro de uma célula, né, de uma sonda, que ela vai se expandir, fazendo com que o solo se rompa aqui, né, tenha ruptura nessa face lateral. Então, o pressiômetro pode ser inserido no solo até a profundidade que a gente deseja fazer o ensaio, através de um pré-furo, né, ou como autoperfurante ou cravado. E o ensaio consiste em executar uma prova de carga horizontal utilizando uma sonda dilatável pela injeção de água, né, o que a gente está vendo aqui nessa figura. Então aqui a gente vê, né, de uma outra maneira, como que a gente vai colocar o pressiômetro, o aparelho aqui embaixo, né, e a gente vai aplicar a pressão com gás, fazendo com que essa sonda aqui vai sofrer expansão, né, e a gente vai fazer a medição aí de quanto que ela está penetrando dentro do solo. Aqui é uma foto mostrando, né, o aparelho que é utilizado aqui para fazer o ensaio, né, e a membrana aqui de borracha que sofre a expansão aí com a pressão de água. O ensaio de dilatômetro, o DMT, ele é um ensaio que foi desenvolvido na Itália, né, por uma pessoa chamada Silvano Marchetti. Ele consiste em cravar uma lâmina dilatométrica no terreno, onde a gente mede o esforço necessário à penetração para poder fazer essa cravação, e em seguida, depois de feita a cravação, é usado aí a pressão de gás para expandir essa membrana circular de aço no interior da massa de solo. Então aqui a gente vê uma foto mostrando aqui o aparelho de medição, né, a parte aqui que a gente vai colocar a pressão no gás, né, e aqui
a lâmina, né? Dentro dessa lâmina aqui tem essa parte redondinha aqui que é a membrana circular de aço que vai estar se expandindo para dentro do solo. Então, o equipamento é portátil, de fácil manuseio, e a operação é simples e relativamente econômica. Na interpretação dos resultados, a gente pode fazer um conjunto de correlações semi-empíricas entre os índices dilatométricos que são obtidos no ensaio e as principais propriedades de comportamento do solo. Né? Aqui a gente tem aí as correlações, então a gente pode obter o coeficiente de empuxo do solo no repouso, podemos obter a razão de pré-adensamento do solo, o módulo de deformabilidade e a resistência ao cisalhamento do solo. Então aqui a gente vê, né, mais ou menos um modelozinho aqui do ensaio.